Este placa de vídeo não tem nem 2 anos e, em teoria, deveria estar em muito bom, até excelente estado. No entanto, não está. Não é que ela esteja danificada ou mal cuidada. Por fora, você nem diria que há algo de errado com ela. Mesmo durante os jogos, pelo menos nos primeiros momentos, tudo parece estar normal. Mas depois de 5 ou 10 minutos, as ventoinhas começam a girar de forma ameaçadora e continuam em alta rotação. Aí você vai dizer: o que você quer é uma placa potente, sempre funciona desse jeito, mas eu digo que não é bem assim. Não é verdade? Embora às vezes possa parecer assim, porque a degradação da pasta térmica ou dos thermal pads não acontece de um dia para o outro. Esse processo costuma levar meses e nos acostumamos gradualmente com o funcionamento pior e mais barulhento. Por isso, não importa se você tem sua placa de vídeo desde nova, se acabou de comprar ou até mesmo se está planejando comprar uma usada. Não importa nem mesmo se ela é velha ou nova. Trocar a pasta térmica ou os thermal pads pode melhorar bastante o funcionamento, até mesmo em uma placa nova. Infelizmente, alguns fabricantes economizam nisso. Uma breve pesquisa mostra isso. E mesmo que ele use pads e pasta relativamente melhores, eles não são totalmente resistentes à ação do tempo. E com o passar das semanas, meses e ciclos de aquecimento, eles ressecam. Diminui a eficiência da transferência de calor, sendo apenas o desgaste do material. E assim como devemos trocar o óleo do motor do carro, também devemos substituir esses elementos. Prepare-se, pois vem coisa séria. Antes de trocar a pasta térmica, o processador gráfico desta placa, que estava bem conservada, chegava a 76 graus Celsius, mas o hotspot, ou seja, o ponto mais quente dele, mantinha um belo valor já de 3 dígitos. Isso mesmo, mais de 100 graus Celsius quanto o car. Como você pode imaginar, os ventiladores estavam berrando absurdamente. Depois de realizar a operação que quero te ensinar aqui hoje, as temperaturas caíram para 64 e 77 graus, respectivamente. Como você pode imaginar, o barulho dos ventiladores também caiu para um nível que eu nem me lembro desde que era novo. A quantidade de quadros por segundo nos jogos também aumentou. Por isso, este é um conteúdo obrigatório para todo dono de placa de vídeo dedicada. Mais nova, mais antiga, não importa. Aqui é o Pavel e você está assistindo ao canal Tech Maniac HD. Seja bem-vindo. Este vídeo é possível graças ao apoio da plataforma GFG GVG Mall. É uma enorme loja especializada. Eles são especializados em chaves para jogos de PC, Xbox, PlayStation e até Google Play. Aqui você encontra praticamente tudo, desde cartões presente da Steam até softwares como Office ou Windows. Se você ainda está sofrendo com aquela mensagem irritante lembrando sobre a necessidade de ativação, acesse agora o link que está na descrição. Você receberá a chave em minutos e só precisa colá-la nas configurações de ativação. Isso não só vai legalizar a sua versão do sistema, mas também vai permitir que você faça a transição para o Windows 11 sem problemas. Você ativará o Office e o vinculará à sua conta, de uma forma igualmente simples, e com o código TMHD você recebe um desconto adicional de 20%, que em diferentes feriados e eventos pode chegar a 30%. Acesse o site e economize agora. Neste episódio, vamos restaurar o antigo esplendor das placas de vídeo. Embora eu vá realizar essa operação usando como exemplo uma RTX 3090 da fabricante FA2, no entanto, independentemente de qual placa você tenha, os passos são praticamente idênticos em todos os casos e eu vou tentar. Vale a pena fazer esse procedimento de modo que você também consiga sem complicações. Antes de realizar o procedimento, vale a pena anotar os parâmetros de funcionamento da placa de vídeo que você poderá comparar depois. Jogue um jogo que goste ou trabalhe um pouco no programa que costuma usar. Anote não apenas a temperatura do processador gráfico ou a velocidade de rotação dos ventiladores, mas também inclua dados como o quanto a placa consome de energia. Só modelos mais recentes mostram as temperaturas do hotspot da GPU e do hotspot da VRAM. A velocidade dos ventiladores e a temperatura ambiente também afetam o desempenho da placa, então é útil anotá-las. Só se você quiser analisar e comparar todos os dados com precisão depois. Se quiser ir além, anote também o clock do processador gráfico ou calcule a média de quadros por segundo alcançada. Se a sua placa trabalha de forma visivelmente mais barulhenta ou tem momentos em que os ventiladores aumentam significativamente a rotação, então este conteúdo é para você. Basta dizer que, após realizar o procedimento, mantendo os mesmos parâmetros de operação, a temperatura no hotspot caiu 25, em alguns aplicativos até 30 graus.
Embora estejamos focados aqui apenas na placa de vídeo, por uma questão de formalidade e para esclarecer sobre o que é este conteúdo, também preciso mencionar a importância de manter a limpeza tanto dentro quanto fora do gabinete. Lembrem-se de, ao aspirar, passar o bico adequado também nas entradas de ar, nos filtros de poeira e nos próprios ventiladores do computador. Não é preciso aspirar sempre, mas limpe periodicamente, mesmo que superficialmente, os ventiladores da placa de vídeo, processador e fonte de alimentação. Ali também acumula poeira, que com o tempo vira uma camada grossa e aquece os componentes. Passar o aspirador é uma tarefa que realmente devemos fazer de vez em quando, mas mesmo mantendo nosso equipamento em bom estado e limpo, a própria placa de vídeo já exige mais atenção. O fato de aspirarmos bem ou até mesmo soprarmos com ar comprimido por fora não significa que vamos nos livrar do pó completamente. Como você pode ver, ele ainda gruda ao redor das ventoinhas e nas próprias pás, o que pode não ter tanta importância, mas pior ainda, ele também cobre as aletas, o que, aí sim, afeta negativamente a capacidade de dissipação de calor. Neste vídeo, vou mostrar para vocês como limpar o sistema de refrigeração para remover o pó, até mesmo dos lugares mais difíceis de alcançar. Mas isso é só por acaso, pois o principal tema deste episódio é a troca da pasta térmica e do thermal pad, então vamos finalmente colocar a mão na massa. Organize o local e separe as ferramentas. Os links para os equipamentos que podem te ajudar a realizar esse procedimento, como tapete antiestático, lupa com luz, álcool isopropílico, pasta térmica e thermal pads de diferentes espessuras, você encontra na descrição abaixo deste vídeo e no comentário fixado. Para quem prefere mais precaução, deixarei o link para luvas de látex, apesar de eu não gostar de usá-las. É fundamental escolher a chave de fenda ou ponta adequada que se encaixe nos parafusos da sua placa. Afinal, você não quer danificar ou machucar nada e, como resultado, impossibilitar a desmontagem futura da placa por causa de uma chave de fenda que não encaixa direito. Por isso, na descrição deixarei um link para meu kit portátil e outro para um maior e melhor. Antes de desmontar, observe atentamente toda a placa, procurando por parafusos de vários tamanhos. Eles podem estar na parte de trás, frente, meio ou na placa de suporte, e a necessidade de removê-los para acessar o interior depende da construção. É melhor tirar parafusos extras do que deixar faltar. Então dê a si mesmo todo o tempo que precisar para analisar e planejar suas ações. Alguns ventiladores estão parafusados na tampa ou no próprio dissipador e geralmente vale a pena removê-los primeiro, pois durante as manobras e ao girar a placa várias vezes, existe o risco de danificá-los. Se segurarmos errado, o dedo pode pressionar demais a pá do ventilador e, embora o plástico de boa qualidade não quebre, aquele feito de material de baixa qualidade ou que já tenha alguns anos, pode sim se quebrar facilmente. Então, por favor, tenham cuidado com os ventiladores, porque mesmo que não quebrem, entortar as pás também causa muito estresse no eixo do motor elétrico, o que pode levar ao dano deles, talvez não imediatamente, mas com o tempo isso certamente contribui para o problema. Ventiladores são peças de desgaste e podem ser totalmente substituídos. Mesmo sem nossa intervenção, eles podem falhar, mas é possível obter novos ventiladores para qualquer série popular de placas de vídeo. No caso da RTX 3090, que é o modelo que estamos usando hoje, remover os ventiladores ou até mesmo toda a carcaça não é nada fácil. Os parafusos ficam no meio e mesmo com uma chave de fenda de cabo relativamente fino, o ângulo de ataque é muito aberto para soltar um parafuso apertado sem danificá-lo. Por isso, preciso iniciar desmontando o backplate, a tampa que protege a parte traseira da placa. Como em qualquer desmontagem de algo um pouco mais complicado, lembre-se de verificar o comprimento de cada parafuso e separá-los nos lugares apropriados, mantendo a ordem. Isso vai facilitar muito a montagem depois. Aproveitando, vou soltar os parafusos que prendem o dissipador ao processador gráfico. Lembre-se de afrouxá-los em diagonal e desparafusar aos poucos. Em teoria, isso reduz a pressão de forma uniforme em cada lado do processador de silício, que afinal de contas é realmente muito frágil. Embora neste modelo ele esteja protegido ao redor por um anel metálico quadrado, é sempre bom manter esse cuidado por precaução. Voltando ao backplate, ele geralmente tem uma função estética e, em construções mais pesadas, também serve para reforço. Mas na RTX 3090, esse pedaço sólido de metal também serve para dissipar o calor da memória VRAM. Como você pode ver, neste modelo específico, remover ele exige um pouco de trabalho para descobrir como fazer.
Depois de levantar, vemos que parte dos thermopads ficou no backplate, parte ainda está nos chips de memória e mais um pedaço acabou rasgado e desfiado. Por isso, sempre que desmontarmos a placa, devemos considerar que a troca dos thermopads pode ser, no mínimo, recomendada. Embora voltaremos a esse assunto quando desmontarmos ela completamente, pois é justamente do lado do processador gráfico que há mais pads térmicos. Para isso, é necessário separar a placa PCB do sistema de refrigeração, momento em que também devemos desconectar os cabos de alimentação dos ventiladores ou da iluminação RGB. Evitamos ferramentas metálicas afiadas, o ideal é usar plástico para alavancar, mas o melhor controle é com os dedos. Ao mesmo tempo, a probabilidade de algo escorregar e ir longe demais é mínima, então, se possível, use as unhas para ajudar. No próximo passo, afaste cuidadosamente a placa de circuito do dissipador. Lembre-se de segurá-la firmemente, pois no momento em que a ligação forte da pasta térmica e dos termopads se soltar, ela pode saltar. Aplicar uma força menor de afastamento, mas por um tempo maior de tensão, também minimiza esse fenômeno. Se no seu caso está difícil separar esses dois elementos, certifique-se de que você não esqueceu nenhum dos parafusos. Tente fazer um movimento rotativo mínimo para os dois lados, mas evite rotações grandes para não danificar os thermopads. Outra maneira eficaz de enfraquecer a ligação superficial é aquecer, seja jogando intensamente e desmontando rapidamente a placa, ou aquecendo o dissipador com um secador de cabelo. Depois de remover o sistema de refrigeração, veremos o que realmente compõe a placa de vídeo. Ela é pouco maior do que um envelope padrão de correspondência. No caso da construção que vemos aqui, o sistema de refrigeração representa mais de 90% do peso, e é nele que devemos focar nos termopads agora, pois a remoção da placa PCB finalmente permite desparafusar corretamente os parafusos da tampa com as ventoinhas. Se o seu gabinete estiver equipado com bons filtros de poeira e você cuidar do seu equipamento, há uma chance de que o seu dissipador de calor fique tão limpo quanto o meu. Aqui só há pequenas partículas de poeira nas pás e ao redor das ventoinhas, facilmente removidas com um cotonete com álcool isopropílico. No entanto, se a sua placa não foi limpa nem por fora há muito tempo, depois de remover as ventoinhas, pode acabar parecendo mais com o que você está vendo agora em uma das minhas gravações antigas, onde usei a placa por um tempo sem nenhum filtro no gabinete. Essa poeira é melhor ser soprada com ar comprimido ou aspirada usando um bico especial com cerdas longas, o que ajuda a soltar a sujeira acumulada e presa entre as aletas do dissipador. Da mesma forma, você pode limpar as pás dos ventiladores pelo lado interno, mas durante esse processo, não deixe os ventiladores girarem livremente. Rotações muito altas podem causar danos ao ventilador. Simplesmente segure o ventilador para mantê-lo parado. Quando o sistema de refrigeração for restaurado, podemos retomar o assunto dos pads térmicos, que, como vemos, ficarão presos ao dissipador de calor. Os pads térmicos da minha placa realmente já foram usados por quase 2 anos, e como dá para ver, o próprio pad parece estar meio ressecado. Nem sempre é necessário trocar todos os pads em qualquer situação. Eles são caros e o trabalho para trocá-los pode ser o maior de todos. Por isso, se eles ainda mantêm a elasticidade e parecem úmidos, como se estivessem cobertos por óleo, dá para continuar usando eles por mais um tempo. Embora a decisão final eu deixe para você, porque do ponto de vista econômico, a troca nem sempre compensa, especialmente quando o fabricante usou pads de melhor qualidade, embora a olho nu seja difícil verificar isso assim de imediato. Mas eu considerei que, já que a placa já trabalhou bastante e é um modelo topo de linha equipado com 24 GB de memória GDDR6X, que é de fato extremamente rápida, mas consequentemente também extremamente quente, então essa troca já seria totalmente justificada. Se você decidiu deixar os pads antigos, pode pular essa etapa, embora, já que está com tudo desmontado, vale a pena medi-los. Só por precaução, caso no futuro você queira trocá-los, assim já saberá quantos e de que espessura de pads vai precisar. Para isso, descolhe-os da superfície. Se os pads já estiverem desgastados e ressecados, o procedimento pode ser mais difícil. Nunca use chave de fenda ou ferramenta de metal para removê-los, pois pode danificar o módulo de memória. Com o meu tapete azul, cujo link está na descrição, vieram várias ferramentas plásticas para alavancar e desmontar. Eu vou usar uma dessas ferramentas agora, mas você pode usar uma palheta de guitarra ou algo parecido. Em seguida, meça com um paquímetro a espessura de todos os termopads. Sim, de todos, porque nem sempre eles têm a mesma espessura. Mesmo meio milímetro a mais ou a menos pode fazer uma enorme diferença.
De acordo com as minhas medições, todos os pads nos módulos de memória têm 1,5 mm, mas com uma pressão mínima eles facilmente chegam até 8 décimos. Já os que dissipam o calor da seção de alimentação têm 1 mm cada. Pois é, e quais pads e pasta térmica escolher para a substituição? Vou ser sincero com vocês, eu gosto muito de experimentar diferentes soluções, tanto as mais baratas quanto as mais caras, o que aliás é fácil de perceber pelo meu conteúdo. Aqui prefiro uma solução já testada e comprovada. Talvez no futuro eu teste diferentes pastas térmicas e pads em uma placa de vídeo, então se inscreva no canal. Por enquanto, escolho algo que pode não ser o mais barato, mas é bom, se não o melhor. Falo, claro, da solução da Gelite, ou Gelite em polonês. A pasta térmica GC Extreme já comprovou sua excelência diversas vezes. E o mais importante, dos meus testes, após 1 ou 2 anos, a queda na condutividade térmica dela é absolutamente mínima. O que não se pode dizer de muitas outras pastas térmicas, que podem perder suas propriedades até mesmo após algumas semanas de aplicação. No caso dos pads térmicos, também vou ficar com a mesma marca, escolhendo o produto GP Ultimate, que tem condutividade térmica de 15W por 11 mK. Um pouco mais baratos são os pads GP Extreme, com condutividade térmica menor de 12W. A maior diferença entre eles é a dureza e o quão fácil ou difícil é comprimi-los. A maior condutividade térmica dos pads GP Ultimate vem justamente do fato de serem mais difíceis de comprimir do que os GP Extreme, e isso é bastante importante, especialmente em placas de vídeo. Se usarmos um pad muito fino, não haverá contato, o que se explica por si só. O uso de um pad muito grosso e difícil de comprimir pode afastar o dissipador térmico do processador gráfico, o que sem dúvida vai prejudicar suas temperaturas. E como geralmente é recomendado pegar um pad um pouco mais grosso do que a própria medição pode indicar, vale a pena você também considerar um GP Extreme um pouco mais grosso, contando com uma leve compressão dele em relação ao GP Ultimate. Aliás, adquirir logo 2 espessuras de pads pode te poupar de problemas. Todos os links para os pads organizados por comprimento e tipo você encontra na descrição e no comentário fixado. Mas antes de passarmos para o passo de cortar e colar os pads, primeiro precisamos preparar adequadamente a superfície. O núcleo do processador gráfico e sua área ao redor estarão sujos com pasta térmica antiga. Vamos começar amolecendo ela com uma toalha de papel embebida em álcool isopropílico. O link para o álcool apropriado também está na descrição. Não usem papel higiênico, pois ele é muito frágil e se desfaz rapidamente. Dessa forma, removam a pasta, mas apenas do centro do processador. Tenham cuidado com as bordas, pois ao esbarrar com o papel, vocês podem acabar lascando elas. A limpeza precisa da GPU é melhor feita com um cotonete de algodão embebido no mesmo álcool. Na verdade, a superfície do processador é o mais importante aqui, e ela deve ficar impecável. Se um pouco de pasta velha ficar entre os capacitores, não tem problema. Claro, o que der para remover facilmente, remova, mas não precisa exagerar. Remover a pasta de entre os capacitores não é nada fácil, e pressionar demais pode acabar danificando-os. Quando o processador gráfico estiver limpo, remova suavemente os pads antigos. No meu caso, os pads dos MOSFETs da alimentação já estavam muito superaquecidos e ressecados, por isso não consegui removê-los delicadamente. De qualquer lado que eu tentasse remover, eles se quebravam facilmente, o que só reforçou minha convicção de que pedir e trocar os termopads foi uma boa ideia. Limpar tudo isso levou uns bons 3/4 de hora e foi como raspar com uma espátula de plástico. Limpar 24 módulos de memória foi mais agradável usando uma lupa equipada com um anel de LED. Sim, limpar os MOSFETs sem isso teria sido realmente um grande desafio, especialmente durante a noite. Vale a pena verificar se não deixamos passar nenhum pad pequeno, pois isso acontece às vezes. Após remover resíduos sólidos, limpe as superfícies com papel toalha ou cotonete embebido em álcool isopropílico. Não esqueça de limpar e remover os pads do dissipador de calor. É comum esquecer isso ao focar só na placa PCB. Por outro lado, se houver poeira na própria placa de circuito da placa de vídeo, não a limpe com nenhum pano ou papel. Para isso, use uma escova antiestática. Você também pode usá-la para limpar o suporte onde ficam as saídas de vídeo. O link para a escova adequada, que não vai danificar o equipamento, também está na descrição. Cortar os pads no tamanho certo é trabalhoso e exige atenção, mas planejar bem desde o início ajuda a economizar tempo e evitar desperdício de termopads caros. Aqui estou medindo uma seção com 4 módulos de memória em linha, sendo que há 4 seções iguais, 2 na frente e 2 atrás. Além disso, tenho 2 seções iguais de 3 módulos em linha e uma única. Assim, posso cortar 6 tiras iguais, sendo 2 encurtadas por um módulo, além de 2 tiras diferentes para a seção de alimentação.
Um estilete e uma tábua de corte ajudam a cortar corretamente. Os pads que uso têm plástico fino colado dos dois lados, por onde a lâmina afiada passa com facilidade. Dessa forma, podemos cortar e ajustar tudo sem precisar colar, rasgar ou deixar gordura dos dedos nas superfícies recém-limpas. O processo de colagem é bem mais agradável. Com um estilete para papel de parede, ou melhor ainda, com uma pinça, retire a película protetora transparente e cole os pads em todos os módulos de memória e nas seções de alimentação que precisarem disso. Com os pads ainda protegidos, você pode aplicar a pasta térmica nova sem se preocupar em sujá-los ou danificá-los. Tentei espalhá-la com a espátula que veio junto, mas não tive muito sucesso. Eu definitivamente prefiro a espátula Jelly Gélida, que é mais macia, maior e mais larga, e vem junto com a pasta térmica de 10 gramas. Vou deixar o link para essa na descrição. Foi usando justamente essa espátula que espalhei uma camada uniforme e bem fina sobre a superfície. Agora, vamos remover a proteção superior dos pads, aquela com as inscrições. Essa parte indica que estamos chegando ao final da operação, mas ainda não baixe a guarda, pois ainda existem momentos em que é possível cometer um erro, como eu fiz aqui. Quem souber, escreva agora nos comentários qual foi o meu erro aqui, na sinceridade, sem avançar o vídeo. Esse é o momento para você pausar e ir para a seção de comentários. 3, 2, 1, pronto? Então agora eu explico. Uma placa PCB lindamente preparada e renovada, com pasta nova e pads novos, está indo em direção a um dissipador de calor igualmente limpo e pronto. O pesado dissipador está embaixo, a placa vem por cima, tudo conforme o manual, mas onde diabos foi parar a tampa com as ventoinhas? Oh, céus! Como vocês lembram, a placa bloqueia o acesso adequado aos parafusos. Esse, digamos, detalhe me custou ter que repetir a mesma operação mais uma vez. Sim, junto com a remoção daquela pasta térmica fresca, mas já mexida. Tive que aplicar uma nova mais uma vez, o que fiz com dificuldade e já altas horas da noite. Pelo meu esforço pelo seu bem-estar, só peço um like e um comentário neste vídeo. Só para as estatísticas, pois elas ajudam o algoritmo do YouTube a recomendar o conteúdo para mais pessoas. Vamos continuar, supondo que a tampa com os ventiladores está no lugar certo. Ao abaixar a placa PCB, fique por cima do conjunto e, através dos 4 furos, tente alinhar os locais para os parafusos de fixação. Abaixe a placa bem devagar e com cuidado. Um pequeno ajuste, como um deslocamento ou rotação de alguns milímetros, ainda é totalmente aceitável. Mas se você não alinhar os parafusos com os locais corretos para eles, se você levantar a placa do conjunto de resfriamento, será preciso remover e reaplicar a pasta térmica do processador gráfico e do dissipador. Ao menos se quisermos fazer o procedimento corretamente. Os parafusos que prendem o dissipador ao processador gráfico primeiro são encaixados em diagonal e devagar, também em diagonal, apertamos cada um dos parafusos. Dessa forma, a força de pressão será distribuída igualmente. Conectamos todos os cabos que desconectamos anteriormente e instalamos o backplate no lugar. Depois de colocar a placa de vídeo, não se esqueça de conectar o cabo ao monitor. A mensagem de falta de sinal faria até o mais experiente suar frio. Ao ligar o computador, monitore as temperaturas e observe o aumento e o funcionamento dos ventiladores. Podem não girar no início, pois a temperatura está bem mais baixa que antes. Coloque algo leve, por exemplo, assista ao YouTube em 4K e continue observando. Depois, teste o desempenho em jogos, também ficando de olho em tudo. Caso algo não esteja certo, posso dizer que temperaturas muito altas do processador gráfico geralmente indicam que os pads térmicos estão muito grossos. Temperaturas muito altas na memória VRAM podem ser sinal de pads muito finos, e diferenças muito grandes entre a temperatura da GPU e o hotspot podem indicar má aplicação da pasta térmica. Vamos ver como ficam os resultados antes e depois da operação. Jogar Cyberpunk 2077 em resolução 4K com Ray Tracing ativado agora está muito mais agradável. A temperatura da GPU caiu talvez só 8 graus, mas o problema antes era o hotspot, cuja temperatura foi reduzida em 20 graus. A VRAM aumentou 2 graus. Mas o motivo disso é que, como antes, devido ao superaquecimento do processador gráfico, as ventoinhas da placa giravam a uma velocidade de até 2.300 rotações por minuto, mas após essa operação, a velocidade ficou em 1.850 rotações. Portanto, querendo comparar os resultados em igualdade de condições, configurei manualmente as ventoinhas para a mesma velocidade, o que provou que não só a troca da pasta térmica, mas também a troca dos pads atingiu o resultado desejado. O processador gráfico caiu de 76 para 63 graus, o hotspot de 99 para 74 e a memória de 80 e 2 para 77,6.
Aqui, por favor, deem uma olhada nos resultados do teste feito com o programa Furmark. Com a temperatura mais baixa, o sistema automático manteve clocks mais altos no processador gráfico, resultando em desempenho um pouco melhor. Podemos concluir que a operação valeu a pena mesmo nesta placa com menos de 2 anos de uso. Se você tem uma placa mais antiga, o ganho percentual pode ser bem maior. Claro, isso ainda não é tudo o que você pode fazer para otimizar totalmente o funcionamento da sua placa de vídeo. Pois, para prolongar sua vida útil e ainda reduzir a quantidade de calor gerado por ela, sem perder desempenho, você deve fazer undervolt, que não exige desmontar a placa e é uma operação que você pode realizar facilmente com o meu guia. Aliás, vou explicar tudo no próximo vídeo, que será dedicado a esse assunto. Lembre-se de se inscrever e acessar o site www.tecmaniahd.pl para não perder esse episódio. Fiquem bem, tchau!